Bom dia, meus amigos, amigas, pessoas que me assistem, né, que me honram, né? Na verdade, eu nunca me referi dessa maneira, né? Mas eu agradeço, sim, pessoas que me dão a honra, né? De entrar em suas casas, né? Por que não, né? Enfim, né? Estamos iniciando mais uma live no dia bom. Não está muito quente, não está muito frio, né? Agora são 3h46, né? 3h46. Pessoal, sabe que me deu um. Hoje parece que é segunda-feira, né? Dia 23/9, né? Eu vou só conferir aqui porque é coisa da cabeça, né, pessoal? A gente, a gente às vezes passa o dia rápido, a gente não se dá conta, o relógio, né? O fuso horário da mente da gente não está bem ajustado, né? Mas vamos lá. Hoje é dia 23, realmente, é segunda-feira. Pelo fato até de que a Assembleia de Deus vai está comemorando 90 anos, né, de atividade, né, em Santa Rosa, e, e a festa é no domingo e na segunda, né? Então também tem esse detalhe aí, porque normalmente as pessoas, enfim, os eventos religiosos, né, no sábado, no domingo, na sexta, sábado, domingo, algumas vezes, né? Embora que eu acho que 3 dias é meio cansativo demais, né, pessoal? Desgastante, né? Tanto para a igreja como para os membros. Mas então tá. Então, hoje é dia 23, é segunda-feira. E hoje eu vou de novo no culto, né? Vou de novo no culto, né? O culto foi uma bênção, pessoal. Uma bênção. Eu vou relatar um pouco da minha impressão, né? Porque foi de alto gabarito, né, pessoal? Vocês que não conhecem o que é uma igreja pentecostal, né? Desumano. Porque eu vou situar vocês, né? Aqui na minha cidade, é uma cidade assim privilegiada, né? Porque tem muitas igrejas, né? Tem muitas igrejas. O pessoal sabe, né? Conhece aí, tem as igrejas tradicionais, as igrejas que praticamente tem no mundo todo, né? Eu vou no Paraguai, eu encontro, vou no Uruguai, eu encontro, vou na Argentina, eu encontro os testemunhos de Jeová, né? A igreja dos Mormons, a igreja dos Santos dos Últimos Dias, dos Mormons, a igreja da Batista, né? Luterana, né? E aqui na minha cidade tem de tudo. Tu pode escolher qual igreja, né? Qual aquela que se adapta melhor, né? Porque existe assim uma identificação pessoal, né? Os testemunhos de Jeová, eles não são de exercitar a pregação eloquente, né? Os dons do Espírito, o batismo do Espírito Santo, eles refutam até, né? Os batistas, mais ou menos, alguns até aceitam, né? Mas é um culto meio, sei lá, mais tranquilo, né? Tu vai, por exemplo, uma igreja católica também, é o sistema deles, né? A luterana, né? A luterana praticamente copia a católica, a batismo de criança, depois a confirmação
Mas o assembleiano, ele resolveu seguir o pé da letra, né? Os anabatistas, né? Os anabatistas pagaram um preço caro, né? Por rejeitar o batismo de criança, né? Eles queriam seguir o princípio bíblico, né? A pessoa adulta aceita Cristo, se converte, né? Ela já está madura, está apta para entender o que é aceitar Jesus, o que é aceitar como Salvador, o Todo-Poderoso Jesus. Isso aí se dá depois de um certo nível de maturidade, né? Mas não vamos dizer que os luteranos estão tudo errado, que os católicos, não. Mas, pessoalmente, eu digo que a minha conversão aconteceu mesmo depois de eu me batizar, né? Que eu dei aquela guinada, que eu vivia como um mundo aí, né? Volta e meia eu vou na igreja e tá tudo bem, né? E faço as minhas orações, mas quando eu tomei a decisão de me batizar mesmo, aí foi um momento de ruptura, né? Eu sei, eu atesto e eu testemunho que a partir daí que a minha vida mudou. Mudou, né? Bom, pessoal, então é isso aí, né? Você está entrando no cenário, né, da minha cidade, né, da minha contexto, né? E ontem foi a data, né, que eles decidiram, né, marcar o dia, né, ontem e hoje, né, comemorar os 90 anos da Assembleia de Deus. Né? Eu vou dizer para vocês, eu tive a partir da minha conversão mesmo, né, que foi em Porto Alegre, que eu resolvi me batizar e o processo eu voltei e comecei a frequentar a Assembleia de Deus, mas eu tinha uma dúvida, eu tinha uma simpatia pelos Testemunhas de Jeová, visitei umas 2, 3 vezes a igreja deles e tal, mas eu não me adaptei muito com aquela história de pegar uma revistinha, e aí um lê um pouquinho e outro repete, sabe? É todo um sistema ali deles, né? Mas eu procurei realmente, naquele momento eu me interessei pelos Testemunhos de Jeová. E respeito eles também, lógico, mas acabei congregando na Assembleia de Deus, né? Mas na época eu estava saindo do mundo, eu estava ainda no começo, Deus trabalhando na minha vida, e eu não tive assim um envolvimento muito grande na igreja, não. Acabei indo atender uma loja lá no interior, numa cidade aqui próxima, e todo o processo, né, da minha conversão e tudo, e Deus trabalhando, e eu aprendendo, né, mas eu, de certa forma, eu estava congregando na Assembleia, né, embora não da maneira como idealmente se pensa, né. Mas aí, vamos fazer uma oração, pessoal, porque a gente percebe que após a oração parece que flui melhor, né, a mente, a pregação, enfim, né. Senhor amado, eu peço a tua ajuda, peço que tu me oriente, me traz à memória aquilo que deve ser falado, que o Espírito Santo me auxilie nessa mensagem, que muitos estão assistindo e vão assistir, que o Espírito Santo me ajude e que o nome de Jesus seja exaltado. Em nome de Jesus eu peço amém. Pessoal, então, o contexto da minha cidade são muitas etnias. Eu sou descendente de imigrantes russos. A minha igreja que eu comecei, que eu me criei, é a igreja ortodoxa, né? A gente evita falar ortodoxa russa, ortodoxa, dá uma designação aí, mas é ortodoxa. E atualmente ela está subordinada ao Patriarcado de Moscou.
E nós temos um padre, inclusive, que está agora, né, atendendo a igreja. Ele e a sua esposa, ele tem um filho, tem uma filha. A filha voltou para Moscou, tá? E aí eu ontem peguei, durante o culto, né? Eu senti de fazer enviar algumas fotos, né, do evento, até porque isso enriquece, né, as pessoas, meus amigos, pessoas que estão morando em outros países, até, né? Isso é bom, né? Porque é um momento, é um evento, né, que está acontecendo e tudo a pessoa fica a par do que está acontecendo, né? Daí eu mandei para algumas pessoas e acabei mandando pro meu padre, o padre da Igreja Ortodoxa, que eu considero também meu padre, né? E aí, durante o culto eu não observei, mas eu depois acabei olhando e vi que ele não. O que que é isso, né? O que que é isso? E a visão dele, no caso, é que existe só uma igreja, né? Uma igreja verdadeira, que é ortodoxa. Que as outras igrejas aí que surgiram e que não são legítimas, não são né, como se diz assim, da essência pura, né, da igreja primitiva, mas se nós fazermos uma análise mesmo, né, o que aconteceu foi que Paulo, né, estava na sinagoga e percebeu que não ia acontecer nada, né? Paulo pregar para os judeus, eles um pouquinho acreditavam, mas seguiam lá com o sistema deles, com a crença deles, né? E a estrutura religiosa deles, né? Os líderes, né, da sinagoga, enfim, era um ministério assim, morto. Ele ficar ali em Jerusalém, né? E Deus, né, na verdade, o Espírito Santo, Deus permitiu que a igreja se espalhasse, né? Era plano de Deus. Daí Paulo foi para um lado, outro foi para outro, outro foi para outro, e seguiram pregando. E o Espírito Santo foi orientando, dirigindo Paulo. Na verdade, Paulo foi que determinou a base da igreja, né? Porque Paulo tinha subsídio. Paulo era uma pessoa sábia e inteligente, uma pessoa que conhecia o Pentateuco, o sistema religioso dos fariseus, né? Paulo era um fariseu também, né? Ele sabia. Foi lá preparado, né? Ensinado, né? por Gamaliel, que era uma pessoa sábia, respeitada na época, né? Então Paulo tinha atributos e Deus chamou Paulo. Deus chamou Paulo, né? E aí Paulo se deu conta, mas o que eu vou fazer, né? Aqui em Jerusalém com esses judeus aqui, eles não querem saber, né? Algum até meio que aceitava e algum que outro, olha, eu vou dizer bem franco, eu acredito que uma minoria que realmente tiveram uma conversão verdadeira, mas o resto, né? Aí Paulo foi para os gentios, né? Nós aqui, o jambuzeiro, né? Entendeu? Os russos, tudo jambuzeiro, né? E aí o nosso padre, aí, o ortodoxo, escreveu assim, que depois ele escreveu de novo, né? Que a igreja ortodoxa é verdadeira e tal, toda aquela ideia, o pensamento dele, né? Mas a gente tem que entender, né? Eu sei que o sistema todo lá, eles não são liberais, né? Vai vir um pregador, vai vir uma campanha evangelística lá na praça, eles não, na cabeça deles não existe isso. Na cabeça deles a igreja é ortodoxa. Aos poucos agora está acontecendo uma mudança, né? Eu acompanhei, tem um pastor brasileiro, ele pegou cidadania russa, tudo, papel certinho, e ele tá trabalhando, ele está levantando, construindo, no caso, reformando
não construindo, está reformando uma igreja, porque na Rússia a questão da construção é completamente diferente do Brasil, né? No Brasil, tu botou lá um pilarzinho ali, né? Uma meia boca ali, botou uma escorinha, um cimentinho, uns tijolos, tu tá levantando uma igreja às vezes, não é? Claro, estou exagerando, né, para a pessoa, né? Mas lá na Rússia tem o fator clima, tem o fator 40 graus negativo, pessoal, né? Tem que ter calefação, a estrutura da parede é outra, os materiais é outro, o custo é bem maior, né? E aí o irmão publicou assim na internet, algum material eu recebi, ele feliz, né, que ele estava levantando a igreja, arrumando, mas é uma reforma completamente diferente de uma reforma aqui no Brasil. Envolve material, capital, tempo, né? Tem que ter toda uma técnica, né? A questão da eletricidade, a questão da calefação, né? Mas o pastor brasileiro, né? O Tibério, né? Pastor Tibério, se o pessoal quiser seguir, pode procurar. Entra no YouTube, Tibério, pastor Tibério, tem mais um nome agora, não estou lembrando, mas Tibério e Sibéria, pastor brasileiro Tibério, na Sibéria. Então, não é um bicho de sete cabeças hoje, já existe. E Deus está abrindo portas para o evangelismo na Rússia, para homens de Deus entrar na Rússia. Agora, claro que a pessoa tem que ter um preparo, tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, né? Entra um Silas Malafaia lá falando mal do sistema, não vai ter muita chance. Com todo respeito, eu sei que o Silas é uma pessoa, ele tem conhecimento e tudo, mas quando vê ele pendeu para esse lado, né? Direita, e sabe? E defender, por exemplo, o discurso, né? Esse é um discurso bom, esse não é bom, né? O russo está lá, em perdidão. Se for analisar ao pé da letra, o país da Rússia, eles estão que nem nós aqui, talvez no início do século aí, né? Evidentemente eu estou exagerando, mas é para saber que existe toda uma estrutura que ainda eles não se deram conta. O evangelho para eles é, por exemplo, entrar, fazer aqueles ritual na igreja, acender uma vela, né? Acender uma velinha, né? Assistia o ritual ortodoxo, que não muda. Teve um padre aqui, pessoal, que veio, jovem, ele e a esposa, né, e a filhinha dele, e ele me cuidou como pastor. Naquele tempo que ele estava aqui, ele me pastoreou. Assim, com sabedoria, com conhecimento, com bons conselhos, uma pessoa preparada, né? E Deus permitiu que eu tivesse um pouquinho mais de comunhão com ele me convidou para participar da cerimônia no altar, né? Porque o templo ortodoxo, a igreja ortodoxa, ela tem um pouco do templo de Salomão. Tem um lugar santíssimo que é lá na frente da igreja, numa parte ali fechada, e a igreja, a área onde as pessoas ficam de pé. Algum banco agora já aceita, mas uma época era só de pé. Aí tu ficar 2 horas de pé, né? É um conceito diferente, um sistema diferente. Hoje já estão permitindo ali a pessoa sentar e tal. Não, uma pessoa de idade, de pé, 2 horas. Mas aí tem aquela parte da frente da igreja que é um lugar mais reservado, onde o padre lá prepara o incenso, e tudo vem do judaísmo, né? O incenso que o padre usa, o cheiro é fantástico, né? Vem do judaísmo, né? Vem do
lá dos estudos lá do Pentateuco, né? Até as fórmulas, como se preparam, né? Enfim, né? Então, eles estão arraigados nesse sistema, né? E aí esse irmão, eu considero irmão, né? Porque eu oro por ele, eu tenho carinho por ele e tudo. Ele me convidou para participar da cerimônia. Aí eu ajudava a pendurar lá né, o incensário, preparar uma coisinha, botar fogo ali, a brasinha, acender. E foi uma experiência fantástica para mim, porque eu vi o carinho, eu vi o respeito, a seriedade, né? Não é um simples ritual, não é uma coisa que eles levam muito a sério, né? Uma parte assim, daí o padre, né, me ensinando, me ilustrando, né, que tinha uma cerimônia lá que aí a Bíblia estava aberta e daí ele fazia todo um ritual, talvez com incenso, não sei. E aí ele me explicou que aquilo ali representa que simbolicamente como os anjos, as asas dos anjos, uma coisa assim que, sabe, que uma coisa fantástica, né, pessoal? Nós não temos noção. De repente tu vai numa igreja ortodoxa, tu acha uma coisa fria, assim, sem graça, mas por trás tem todo um simbolismo e é muito uma reverência profunda, né? Eu sei por mim, quando meu pai me levava para a igreja, eu tinha uma reverência profunda. O culto lá, né, a ladainha, tudo em russo, mas eu tinha uma reverência profunda, né? Um respeito, né? Mas Deus quis me dar mais, talvez, me despertar a mente, eu entrar, né, me aprofundar mais no conhecimento da palavra, né? Agora, o padre, no caso, ele segue com essa ideia. Mas o que eu acho, assim, que o Espírito Santo, ele está quebrando com essas barreiras, né? Quando se pensava que um pastor brasileiro ia estar, né, abrindo igreja lá na Sibéria, isso é uma coisa que, né? Talvez uma pessoa muito otimista, né? Mas hoje tem várias denominações na Rússia, tem uma igreja em Moscou, se não me engano, ela foi fundada pelos batistas, está quase desativada. Pelo que eu li a respeito e me informei, ela está talvez uns 10, 20, não sei quantas pessoas estão frequentando, ela não está fechada, mas, né, está assim, né, devagar, quase parando, né, como se diz aqui, né? E será que Deus está de acordo com isso, né? Deus tem, no meu sentimento, na minha convicção, é que Deus tem um plano, um avivamento para a Rússia. O povo russo mesmo, o típico russo, né? Deus chacoalhar ele, sabe? Ele tem uma experiência com os dons espirituais, né? Os russos não entendem o que é batismo no Espírito Santo. Talvez agora um padre ortodoxo lá, Deus batizou, porque para Deus não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma, né? Algum padre sincero, verdadeiro, que buscou em oração, lá Deus batizou, está tendo experiência com Deus, tá? Mas teoricamente a coisa é meio quieto, não se fala nada, né? A Ellen G. White lá, por exemplo, ela teve uma experiência lá, conviveu lá um pouco lá e ela tirou a conclusão, não. O cara é batizado lá com o Espírito Santo, mas ele fazia coisa errada, mas não tem nada que ver. Agora uma pessoa se batizada com o Espírito Santo tem que ser santo? Não. Nós somos de carne e osso. Podemos tropeçar, errar, pecar, inclusive. Mas na cabeça dela, na visão dela, o cara que tem o dom de línguas tem que ser santo. E não é. O batismo no Espírito Santo é um instrumento.
O Espírito Santo instrumentalizou nós para nós vencer batalhas, para nós ser mais forte, né? Está clarinho. Até os ortodoxos podem ler a Bíblia, sabem, né? Que por que esperar em Jerusalém? Porque eles não estavam ainda revestidos, capacitados, com unção, com graça para enfrentar lá aqueles povos pagãos, né? Se hoje é um pouco difícil, muito difícil em alguns lugares pregar, imagina lá no começo da igreja, né? Os caras acreditavam em pedra, acreditavam em lua, acreditavam em xamanismo e não sei o que, e demônios, falsas doutrinas, né? Os judeus mesmo, né? Porque a gente pode ter reverência, e eu vou contar mais uma experiência que eu tive. A gente pode ter uma grande reverência por Jerusalém, pelos judeus, mas dentro dos judeus tem a banda podre. Pelo amor de Deus, não me leve a mal, mas existe. Talvez até o satanismo. A passagem lá que fala, por exemplo, a carta de João, né? Que Deus falou para ele escrever uma carta, a igreja, a Filadélfia, né? Ali, a sinagoga de Satanás, tem Ezequiel, por exemplo, né? O anjo não falou lá com Ezequiel? Olha lá, né? Deus não falou com Ezequiel? Dá uma olhada no que eles estão fazendo, praticando lá, por detrás lá, né? O culto escondido, a parede cheia de desenho de cobra, réptil, coisa arada. Naquela época já havia gente que se identificava lá com, né? O que não estava escrito na Bíblia. Em alguns reis de Israel não sacrificavam a Moloque, sacrificavam, né? Então eu sou um pouco assim, nessa parte eu não sou um pouco reservado, sim. Mas ontem, eu vou contar para vocês a experiência que eu tive. Ontem, quando entrou aquelas mulheres vestidas de soldado, arrepiou, arrepiou. Porque eu tinha feito um comentário assim que eu não achava muito legal essa história de marchar na igreja e tudo. Em algum momento eu pensei assim, mas ontem eu me deparei que é muito mais, né, pessoal? Muito mais. Porque se tu for pegar ao pé da letra, né, o que segura a igreja, né? O pregador, o eloquente, o homem cheio de poder, de unção? Não. É a fidelidade, e geralmente das mulheres, né? Ontem eu me deparei com essa realidade na Assembleia, que eu às vezes questionava, e pai, sabe? Eu sou tenho uma natureza meio perfeccionista, sabe? Da minha criação, da minha formação, enfim. Mas ontem eu me deparei com uma realidade que o poder das mulheres, né? Os servos de Deus que fizeram a história da Assembleia, né? Não vou citar aqui os nomes, mas tudo ao lado uma esposa, né? E o casal, né? O casal. Quando se fala em igreja, não se pode pensar em personalidades. O fulano e tal, meu Deus, né? Do lado dele tem uma esposa, né? Se nós for pensar as batalhas, né, as lutas, e a mulher ali do lado em oração, né, perseverando, né? Então, aí entrou aquelas mulheres vestidas antes aconteceu outras coisas que também me comoveu, mas aí as mulheres pararam assim no corredor e eu estava sentado do lado do corredor, né? E ela parou do meu lado, assim, aquela roupa branca, né? Toda detalhes
e a vestimenta, né? Soldado prestando continência. Ah, não é fácil, pessoal. Olha, isso mexe, né? Mexe. Eu me comovi, lacrimejei bastante, né? Mas aí, e a vestimenta dela e no punho assim, né? A bandeira de Israel, né? O símbolo de Davi, né? Costurado assim, dourado. Pá. Aí a gente vê aqui, não adianta, não adianta. É como Paulo, como Deus, né? Jesus falou com Paulo, dura coisa é lutar, né? Dar golpe em ponta de faca, mais ou menos literalmente isso aí, né? Golpear contra aguilhões é mais ou menos isso. É tu dar soco em ponta de faca. Paulo estava totalmente perdido, né? E achava que estava, né? Abafando, estava lá, né? Perseguindo a igreja, né? Mas entenda que eu não estou dizendo que a igreja ortodoxa não funcionou, ela tem defeitos e precisa mudar tudo, não. O Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo está trabalhando. Esse intercâmbio, por exemplo, que eu pessoalmente tive com os ortodoxos, isso é uma bênção, né? O padre, por exemplo, zeloso, cumpriu aquele dia, aquele momento é jejum, ele não comer carne, né? Ele se abster disso, daquilo, o cuidado, o temor deles. Então isso aí é uma coisa que eu presenciei, que eu vi, né? Entendeu, pessoal? Porque é Deus que trabalha, né? É o Espírito Santo que convence, a Bíblia diz, né? É tudo o Espírito Santo, né? E o meu irmão, eu já falei para outra vez, eu posso repetir, quantas vezes eu quiser, Deus me deu liberdade, eu posso falar, por enquanto, né? Sabemos que vai vir os dias de treva, de perseguição, né? À noite, como a Bíblia fala, mas ainda nós estamos vivendo o tempo da graça. O Espírito Santo está nos dando, né? Favorecendo, inclusive, né? E é tempo da igreja fazer a obra, né? Aqui no Brasil também tem muito, muito o que fazer, mas os russos também precisam, né? Os russos, os romenos, né? A Bielorrússia, a Chechênia, talvez, todos, né? Porque são nações que foram forjados na violência, forjados na guerra, né? Em enfrentamento, sabe, em situações assim, traumáticas, inclusive, né? E Deus tem um compromisso com eles também, né? Agora, nós queremos que Jesus cuide só dos americanos. Não, ele cuida dos cubanos, cuida lá da tribo lá na Amazônia. O Espírito Santo se move. Chama um para fazer tal obra, chama outro para tal. Chama um para ir lá no Tibete, talvez. É tudo a mão de Deus, do Espírito Santo. Nós sabemos que hoje os Estados Unidos precisam de ajuda, né? Com todo o dinheiro deles, mas eles estão carentes, precisam de ajuda. Aquela rua, como é que é a Kingston, né? Ali na cidade da Filadélfia, mostra as mulheres ali, mulheres de certa forma até atraentes, mas uma situação deplorável, né? Envolvidas com droga, né? Outro que eu me lembrei agora, ali ao lado dos Estados Unidos, né? O México também,
A fronteira do México e Estados Unidos é gangues, é venda de droga, é corrupção, né? E existe uma promessa, e com certeza as pessoas se dão conta e sabem disso, sobre o Brasil. O Brasil vai ser um país que vai ser um país que vai terminar a obra. Né? Os americanos fizeram uma parte, talvez os alemães fizeram, os suecos fizeram, e agora é a vez do Brasil. Né? Então tem países aí que estão passando fome. A fome da palavra não tem, sabe, alimento. Tem que ter pessoas que vão lá, que vão levar o alimento, né? O alimento espiritual, né? Porque essa história de que a pessoa só precisa de alimento físico e comida e carne, leite e pão, isso aí, de repente, a pessoa pode até estar bem alimentada, mas está deficiente, raquítica, né? Está como subnutrida, podemos até dizer, né? Porque não tem conhecimento da palavra, né? Está ali amarrada, preso, o diabo cegou, amordaçou, prendeu, e a pessoa sozinha não consegue. Tem que ir lá e tirar, desatar, limpar. É um processo. Exige dedicação, capricho, exige tempo, né? Ontem, por exemplo, o senhor orou lá. Eu quero ir de novo hoje num culto, né? Mas eu teve um momento lá que... Teve vários momentos, né? Foi muito, muito bonito, né? O evento, né? Aí, ora vem Senhor Jesus, né? Maranata, né? Mas vem cá, tu pede para Jesus vir, tá? Tu tá bem, né? Tu tá salvo, tu tá limpinho, perfumadinho, né? Tu tem conhecimento, discernimento, tu aprendeu, tu sabe, né? O Espírito Santo já te clareou a mente, caiu as escamas dos teus olhos. Tá, beleza, aí é bom, o Senhor vem me buscar. Pronto. E aquele que está perdido, que está cego, que está, sabe, amordaçado, atado, refém lá de Satanás. Então, pensa bem, pessoal, se não é covardia, Senhor, vem me buscar e o resto que fique aí, né? Passar a tribulação, a grande tribulação. Então, o meu entendimento, nas minhas conversas com Jesus, com Deus, porque cada um conversa. O Espírito Santo nos permite isso. Senhor, eu gostaria que fosse assim. Nós temos essa liberdade, né? Aí, por exemplo, o que eu penso, Senhor, dá mais um tempo. Dá mais um tempo, espicha um pouco tempo aí, fazer uma obra missionária nos Estados Unidos lá, libertar esses drogados, fazer obra missionária na África. A África está uma bênção. Já tem muito missionário. Eu diria que a África, talvez, não sei se espiritualmente está melhor que muitos países ocidentais, né? A Rússia também tá despertando, né? Então, eu não quero estender muito, né? Uma coisa que eu quero dizer, né, que eu vejo assim, né, que a vitalidade da igreja, né? A igreja tem jovens, né? Que são inclusive pastores, que estão trabalhando, e os mais antigos, né? Maturidade, experiência, né? Prudência. Então isso aí é uma maravilha, né, pessoal? Porque nós temos a vitalidade dos jovens e a experiência, a firmeza, o alicerce dos antigos, e eu acho que é por aí mesmo, né? É por aí, né? A igreja viva, a igreja atuante, a igreja que assume a sua responsabilidade, né? E eu diria que a Assembleia de Deus está de parabéns.
Glória a Deus, né? Eu estava congregando em outra igreja, pequenininha e tudo, por vários anos, e foi uma benção, e eu sigo orando por essa igreja, que Deus siga usando, mas chegou um momento que Deus me despertou voltar para a Assembleia. E eu estou agora, né, na Assembleia, mas eu não quero dizer que a Assembleia é a única, não. Cada ministério tem um peso de responsabilidade, entendeu, pessoal? Isso aí todos devem saber, eu acho que é bem visível né, e evidente, inclusive, né? Não é uma novidade que eu estou falando, as pessoas se dão conta. Tem ministérios pequenos e é o plano de Deus, né, de trabalhar ali, né? Todas as igrejas têm talentos especiais, né? A questão, por exemplo, que é uma só igreja, a certinha, perfeita, vamos tudo congregar na Assembleia, não é por aí também, né, pessoal? Certo? Então é isso aí. A vitalidade, né, do ministério. Isso é muito bom, né? Saber dosar equilíbrio, né? Ter jovens e ter também os antigos. E ontem foi lindo, né? Porque a gente se deu conta, assim, de pessoas assim anônimas, mas que foram muito importantes, né? O Adão Brum, por exemplo. Eu não conheço muito da Assembleia, mas eu sei. Um pastor que mandava ele lá pro Cafundó lá. Vai lá atender, Adão. Vai, ele ia lá. Aí quando veio, ele sabia, o Adão tá em tal lugar. Ah, tá, então. É um pau para toda obra, sabe? E isso aí é igreja, né, pessoal? Isso aí é igreja, né? Jovens cantando, né? Com talento. Isso aí é igreja, né? Dividir a carga, né? Enfim, é por aí, né, pessoal? E nós temos que compartilhar essa bênção, né? Estamos com uma igreja cheia. Tem lugar que nem tem igreja, agora na Europa. O pastor Ricardo foi lá, ficou uma temporadinha ali, povoados de 40, 60 mil pessoas, não tem igreja. Talvez uma igreja nominal lá, que tem uma plaquinha na parede, mas igreja viva, atuando, né? Pastor Enoque foi meu pastor, que não chegou a ser meu pastor, mas ele me consagrou. Ele era do ministério no Rio de Janeiro, da Seropédica, uma igreja enorme, estruturada, dinheiro, tá? Posição social. Ele largou tudo. Ele podia ter pego para ele era filho do fundador da igreja, ele podia seguir. Ele está agora na Europa pregando, em Portugal, né? Então essa disputa de cargo, eu quero ser mais importante que fulano, de repente Deus vai te levar lá para um lugar que tu vai ser um desconhecido, né? Então é isso aí, né, pessoal? O Espírito Santo ajude, né? Dê sabedoria, prepare missionários. Agora, então, né? Agora ou nunca mais, né? Vamos encerrar. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dirija, né? Certo? Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.